Bom, são dois aspectos que merecem destaque no que você falou. Primeiro, a poupança, ela depende do nível de renda. Enquanto o nível de renda da população brasileira for mal distribuída, enquanto a renda for mal distribuída, nós vamos ter sempre aquelas classes que poupam, que conseguem fazer suas compras de forma programada, e aquela classe que a renda, o orçamento é pequeno e ela não consegue ter um nível de poupança adequado. A primeira questão de poupança no Brasil tem a ver com o nível de renda. O segundo aspecto tem a ver com o nosso nível, nossa herança cultural. Culturalmente, nós temos o hábito de antecipar nossas compras, de comprar aquilo que nós não estamos precisando, porque muitas vezes o preço é bom, existe uma promoção, e a gente acaba comprando aquilo que não é o mais relevante naquele momento. Isso é cultural no sentido de que nós ainda temos uma história de memória inflacionária que a gente tinha que comprar, porque se não comprasse a inflação, iria corroer e a gente não conseguiria mais comprar no segundo momento. Hoje em dia já existe todo um esforço institucional para que as famílias possam programar melhor suas compras. O nosso sistema, por exemplo, ele está muito preocupado com isso. Primeiro porque nós acreditamos que a compra tem que ser consciente. Nós não gostamos da ideia de estimular consumo. A compra consciente, ela tem vários benefícios. A compra estimulada pela emoção, pela publicidade e propaganda, ela pode trazer alguns problemas no futuro. A compra consciente, ela favorece a gestão orçamentária. Eu compro aquilo que estou precisando comprar naquele momento e aquilo cabe no meu orçamento. A compra estimulada, ou a compra emocional, como se chama, ou a compra não consciente, gera a inadimplência no futuro próximo. Então, o sistema, já há um certo tempo, vem trabalhando a ideia do consumo consciente, para que as pessoas comprem de uma forma programada, de uma forma organizada. Tanto que nós temos no nosso site do SPC Brasil, nós temos um programa, um portal de orientação chamado Meu Bolso Feliz, que a gente procura assim, orientar as famílias, até com planilhas, como é que elas devem se organizar. Então, é preciso sim, concordo com você, haver uma mudança na cultura do consumo. Né? Nós somos ainda um país consumista. O senhor vê isso, assim, essa questão cultural, como sendo um processo de amadurecimento que a gente está, será no caminho certo? Estamos no caminho certo. Por que nós estamos no caminho certo? Porque nós estamos numa curva de aprendizagem. Os níveis de inadimplência estão crescendo a níveis assim, que começam a nos preocupar. E aí, para nós é muito mais interessante que as famílias consumam bens e serviços que caibam no seu orçamento, que elas possam manter a adimplência nos meses seguintes, do que estimular o consumo daqui a 3, 4 meses. As famílias não podem mais pagar e se tornam inadimplentes. Para o lojista, hoje, que está associado à nossa confederação, não é interessante um consumo desenfreado, um consumo baseado no endividamento que não tem controles, porque isso vai gerar a inadimplência nos próximos meses. Então, a gente... Agora, o senhor acha que as famílias, existe essa preocupação por parte do sistema? Isso. De lojistas, né? Isso. Mas as famílias, o senhor sente que as famílias também estão com esses avanços e essa preocupação em ensinar os seus filhos, desde pequenos, a administrar
do seu dinheiro? Ou ainda há a uma gente sente que há uma evolução, mas ainda o nível, a percentagem de famílias que já gerenciam o seu orçamento de forma consciente ainda é muito aquém do que nós esperaríamos. Porque as famílias ainda estão naquela ideia de que o que eu preciso comprar, se eu não tenho dinheiro agora, eu levanto o crédito e faço uma dívida, pago em 24 meses. Como se nesses próximos 24 meses ela não tivesse outras necessidades para comprar. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, o nível de gestão do orçamento familiar ainda está muito aquém do que nós desejaríamos. Temos que trabalhar ainda muito para melhorar esse comportamento das famílias. E nosso Bolso Feliz, como chama? Meu Bolso Feliz. Esse Meu Bolso Feliz, as pessoas têm acesso a isso? O senhor acha que um grande número de pessoas consegue se utilizar dessa ferramenta para poder conseguir melhorar a sua situação? Consegue. O acesso é cada vez mais crescente. Mas, ainda assim, culturalmente, nós estamos arraigados àquela ideia de que, como o nível educacional do nosso povo ainda é muito baixo, em geral, não podemos comparar com algumas capitais que realmente têm um nível educacional elevado, como Brasília, mas como o nível educacional médio do povo brasileiro é baixo, nós temos sempre a ideia de que essas pessoas não estão em condições de acessar, por exemplo, a internet e começar a utilizar esse tipo de informação, esse tipo de comunicação. Quando nós pegamos os dados do crescimento, por exemplo, das vendas pela internet ou pelas mídias móveis, a gente vê que as compras pela internet crescem a um ritmo de 30% ao ano. Nos últimos 10 anos foi esse o ritmo de crescimento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, mesmo as famílias de classe de renda mais baixa, os seus filhos, os mais jovens dessa família, já têm acesso à internet nas escolas. E não vamos esquecer que o brasileiro é uma nação onde nós passamos mais tempos dedicados à internet, é um dos que passa mais tempos. Eu acho que nós somos o terceiro país no mundo a dedicar mais tempo, em média, à internet. Isso significa que o povo brasileiro já mudou o seu hábito de consumo com relação ao acesso à informação através de internet. Então o Meu Bolso Feliz é uma ferramenta muito importante. Está crescendo o acesso, reconhecemos que temos que alcançar metas mais ousadas, né? Esse é um plano nosso, é uma ideia que a gente sempre tem divulgado, mas assim, estamos num ritmo de crescimento bastante acelerado. Ainda é uma preocupação nossa que o povo brasileiro em geral ainda tem um nível de informação muito aquém, mas isso tem mudado muito. Agora, o senhor acha que a educação, a escola, o que a escola ensina desde o ensino fundamental, né, nessa questão, corresponde à real necessidade de aprendizado dessa área da matemática para não só isso, mas é uma consciência também ali social, né? Que eu acho. Eu tenho uma visão muito otimista. Eu sou educador também, eu sou professor universitário, e eu sempre procuro olhar sempre o lado do copo que está cheio. O lado que está vazio do copo eu vejo como algo a se conquistar. Quer dizer, então eu sou muito otimista. Agora, acho que nós temos que mudar a visão do nosso país com relação à contribuição do setor privado. Eu vou te dar aqui um exemplo. Nos Estados Unidos, grandes escolas como Harvard, MIT, Stanford, são escolas que o setor privado, muitos empresários que cresceram nessas escolas, depois que constrói sua fortuna, fazem doações para essas escolas. Então, por exemplo, a escola de business do MIT chama-se Sloan School, porque Alfred Sloan fez uma doação enorme para o MIT. O MIT é uma das escolas mais fascinantes na área de tecnologia do mundo. Aqui no Brasil, nós precisamos entender o papel do setor privado. Quer dizer, existe uma ideia de que a classe empresarial parece que é inimiga do desenvolvimento, quando é ela que gera emprego e renda.
né? É o sistema empresarial brasileiro, porque nós somos um mundo capitalista, nós não somos um país socialista, portanto os empregos não são gerados pelo governo. Aí a situação do governo, quando ele tenta gerar cabides de emprego, fica uma coisa que ele perde o controle das suas próprias contas e não chega a lugar nenhum. Na hora que eu dou condição para a empresa privada gerar emprego e renda de boa qualidade, aí nós começamos a enxergar a verdadeira força do desenvolvimento brasileiro. Que isso está adormecido. Qual o papel da Uniceup? Outro dia o nosso presidente, Honório Pinheiro, presidente da Confederação, estava comentando: a universidade precisa estar dentro da empresa e a empresa precisa estar dentro da universidade. Aí nós vamos pegar um outro tema. Vamos pegar o tema da inovação. Quanto que o governo brasileiro investe em inovação, pesquisa e desenvolvimento? Se você comparar com a Coreia, com o Japão, nós não estamos tão abaixo deles. Todavia, nós não somos capazes de transformar o dinheiro que investimos em pesquisa e desenvolvimento em inovação. Inovação no conceito schumpeteriano, que foi um professor de Harvard, 1946, tem livros conhecidos sobre desenvolvimento econômico. O Schumpeter diz o seguinte: a inovação ocorre dentro da empresa. Dentro da universidade ocorre a pesquisa e a invenção. Mas a inovação é quando o produto chega ao consumidor. E o produto só chega ao consumidor através de uma empresa. Se nós vemos o que está acontecendo com as pesquisas de desenvolvimento que estão nas universidades, mais da metade estão lá estocadas. Não estão alocadas na área industrial, na área comercial, na área agroindustrial, para que possa gerar competitividade. Para que competitividade? Para que a empresa possa crescer e ser competitiva em nível mundial. Para quê? Para gerar bons empregos. Para quê? Para gerar desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é sinônimo de bons empregos. Não adianta a gente ficar pensando o contrário. O papel de todas essas instituições acaba desaguando nessa questão. Uma atividade produtiva forte, onde todos nós possamos ter o nosso emprego. O governo tem que contribuir para isso. As universidades têm que contribuir para isso. O centro de pesquisa tem que contribuir para isso. As confederações têm que contribuir para isso. E é isso que essa é a forma que nós pensamos. Agora, há também uma mentalidade de que o governo é responsável por tudo. Eu acho que no Brasil pensa-se assim: o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. Eu acho que a sociedade ela também tem que estar mobilizada no sentido de promover essas mudanças. A iniciativa privada, como o senhor falou das empresas, né, de contribuírem, parte do que ganham tem que reverter para a sociedade. Né? Perfeitamente. E você sabe qual é a maneira mais rápida de uma empresa privada devolver à sociedade aquilo que ela ganha? Gerando bons empregos. Exatamente. Tem coisa melhor do que ter um bom emprego? A gente vê uma quantidade enorme de pessoas saindo do Brasil para ir morar nos Estados Unidos à procura de quê? De empregos. É isso que a gente pensa. A primeira forma de uma empresa privada, é por isso que a empresa privada, nos países desenvolvidos, ela é considerada um protagonista do desenvolvimento. Nos Estados Unidos, a empresa privada paga um mínimo de imposto. Quando o acionista majoritário da empresa tira o dinheiro da empresa para se apropriar, a pessoa física, para gastar com automóveis, viagens, aí a tributação entra pesada em cima da pessoa física. Mas enquanto o dinheiro estiver dentro da empresa, a tributação é mínima nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque é na empresa que você gera emprego, que você produz. Na hora que o acionista majoritário tira o dinheiro da empresa para seu uso pessoal, aí a tributação é pesada. Por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, 70% da arrecadação do imposto de renda é pessoa física e 30% é na pessoa jurídica. Aqui no Brasil é o contrário. A pessoa física paga 30% da arrecadação tributária e a pessoa jurídica paga 70%. E aí para ela, como é que a empresa... a cadeia funcionar... Como é que funciona? Agora, é preciso que realmente as empresas estejam organizadas. Vamos lá. E por que as empresas não se organizam? A nossa confederação, 95% dos nossos associados são micro e pequenas empresas. Como é que nós trabalhamos isso? Primeiro, capacitação. Segundo, simplificação tributária. Vou te dar aqui um outro exemplo, que nós tivemos uma reunião com o Ministério recentemente e nós falamos isso para o ministro. Primeira coisa,
A pequena empresa, a micro pequena empresa, paga 6% do cartão de crédito, daquela maquininha que ele passa. 6%. E paga 4,95% do simples. Ou seja, a pequena empresa e micro paga mais por cartão de crédito do que de imposto. Número 1. Número 2. Pagar imposto é tão difícil, é tão complexo. Haja vista a nossa declaração de imposto de renda. É muito complexo. Então tem que simplificar. Para que o pequeno empresário, o microempresário, possa com facilidade pagar o imposto. Então se eu reduzo, por exemplo, se eu crio uma regulação do cartão de crédito e deixo a concorrência baixar, porque a gente não quer que o governo baixe nada, a gente quer que tenha concorrência. O empresário quer concorrência, que para nós é importante ter concorrência. Com certeza a contribuição do cartão de crédito baixa, e se eu tenho simplificação tributária, que nós estamos brigando para isso no Congresso Nacional, se eu tenho simplificação com a redução aqui do meu custo de cartão de crédito, minha amiga, eu não tenho motivos para não pagar imposto. Eu pago poucos impostos, porque eu já reduzi aqui. Está 6%, se eu pagar 6 ou mais por cento, se eu reduzir 3% aqui, eu consigo aumentar o pagamento de impostos aqui sem dificuldade. Só precisa ser uma forma simples de pagar imposto. Então é preciso ter simplificação tributária. Você disse uma coisa certa, nós esperamos muito que o governo faça. Nosso sistema já pensou em outras formas de contribuir. Nós temos uma assessoria junto ao Congresso, nós temos frentes parlamentares onde nós monitoramos, damos informações, onde nós brigamos por mudanças que sejam importantes para a atividade produtiva. Nós nunca chegamos, não vamos chegar no governo pedir favores. O que nós queremos é condição, sermos competitivos. Para quê? Para que os universitários que saem das universidades, por exemplo, tenham emprego. Se nós pegarmos o mapa de desemprego do Brasil, o nível de educação de pessoas onde tem a maior taxa de desemprego está entre os formados. Mais de 20% das pessoas formadas estão desempregadas. Por quê? Porque elas não encontram um setor produtivo adequado que respeite e valorize o que elas estão estudando nas universidades. As pessoas com nível de educação de 0 a 8 anos de estudo são as que estão com a taxa de desemprego menor. Os formados, que são mais de 15 anos de estudo, estão com a taxa de desemprego acima de 20%. São dados da PNAD, do IBGE. Então essas são as questões maiores. E o que nós queremos tratar como agenda? A agenda que fortaleça a atividade produtiva. Começa pela desburocratização, super simples. Pagar imposto tem que ser algo simples, para que as pessoas possam pagar. O senhor acha que assim, isso vai levar muito tempo para que a gente comece a colher algum fruto dessas iniciativas? Não, já está acontecendo. Ontem mesmo o Congresso Nacional aprovou um fundo de financiamento para micro e pequena empresa. Ontem aprovou. Isso é muito bom. Ontem aprovou uma modernização do Código de Defesa do Consumidor. Muitíssimo importante também. Nós, por exemplo, vamos ter um congresso no próximo dia 27, 28, vocês estão convidados para participar, aqui em Brasília, que estão confirmados mais de 500 líderes empresariais do nosso sistema todo, e vários palestrantes. Um dos nossos painéis vai ser o crédito e o consumo. Na parte de consumo, nós estamos trazendo um especialista em defesa do consumidor, porque nós queremos mostrar para o lojista que não adianta hoje, no mundo como ele está aí, globalizado, você não valorizar o direito do consumidor. Então isso é uma bandeira nossa, nós fazemos questão. Nosso lojista hoje ele é um lojista voltado para respeitar o consumidor. Essa é uma bandeira do nosso sistema. Por quê? Porque é assim que nós avançamos para o consumo consciente, para o consumidor que vai valorizar o lojista que agrega valor para ele. Nós ganharemos quando o nosso consumidor for mais consciente. Nós, lojistas, vamos ganhar com isso. Por que nós vamos ganhar? Porque fica mais transparente. O que nós podemos agregar de valor para ele fica mais claro.